Juro que não foi combinado com o Miguel, mas vamos começar assim. Do you ever get tired of the same old thing and you want to get out of town? Well, Orbitz has you covered, my friends. It's the travel site that you all know, so come on, grab your stuff and let's go. Don't sit at home, let's grab a plane and have some fun. My friends, I'm telling you, we should book a trip. Go see this great big world. Like Vegas, or Italy, or even Gay Paris. Just book a flight, choose your hotel. You think your country's gone to hell? Try somewhere else, cause it's a great big world. It's a great big world. It's a great big world. Let's see it all. Let's see it all. It's an Orbitz world. Let's have a ball. Let's have a ball. Just book on Orbitz, I guarantee you'll get rewards and instantly. So come with me, cause it's a great big world. Let's tap. I don't know how to tap. It's a great big world. Let's see it all. It's an Orbitz world. Let's have a ball. So if you feel like you could use a couple of days away from the news, then come with us, cause it's a great big world. So come with us and see the great big world. Attention passengers, only Orbitz lets you earn and redeem rewards instantly. Excuse me. Hi, do you know about instant rewards? Orbitz.com. Pois, e a Orbit tem aproximadamente 15 anos, portanto não é uma marca tradicional, como vocês viram, neste momento faz parte do grupo da Expedia, mas estamos aqui para falar das marcas mais tradicionais e que se calhar poucas delas ou nenhuma delas teria coragem de fazer um anúncio destes cheio de clichês ou cheio de mensagens subliminares ou dirigida a tão específicos segmentos de mercado. Então, para começar, podemos dividir, para simplificar, o mundo do turismo em duas metades. Os prestadores finais de serviço e depois aqueles que são os intermediários. E nos prestadores finais de serviço, temos os hotéis, as companhias aéreas, os turismos. Muitos deles adaptaram-se às novas realidades dos canais de venda, já comunicam e já vendem diretamente aos clientes finais e, mais importante ainda, e no caso dos hotéis é magnífico, procuram estabelecer já uma relação forte, continuada e uma comunicação através dos programas de fidelização, da comunicação para as bases de dados e, isso ao mesmo tempo, algumas plataformas como o Expedia e aquele que eu, por respeito ao Miguel, não vou mencionar, também o fazem muito bem e nós, a partir do momento em que fazemos uma reserva, somos bombardeados com, mas faça mais isto, faça um upgrade, faça um tour, etc, etc. Ou seja, já temos e passamos a ter uma relação com essa marca. Cuidaram do valor adquirido, souberam adaptá-lo aos novos hábitos do consumo. Mas, e os intermediários? Que são as agências, os operadores turísticos, os receptivos. Mantêm, com pouquíssimas alterações, infelizmente, o mesmo modelo que faziam há 20 ou mais anos atrás. Ou seja, não basta ter um site na internet e dizer, ok, agora já sou digital, tecnológico e já comunico com a minha base de dados, quando a maior parte das vezes nem sei se a tenho, nem a segmentei. Mantém os mesmos modelos e os canais de comunicação com um enfoque exagerado sempre em desconto e preço, que são duas variáveis que eles, como intermediários, não controlam. Depois reclamam sempre que surgem novos players no mercado ou novos canais de compra. Os bandidos dos hotéis agora vendem diretamente, as bandidas das companhias aéreas vendem diretamente. Não trabalham a base de dados e não melhoram o seu processo de compra. Ou seja, aquilo que essas marcas têm vindo a fazer a pouco e pouco é desbaratar a marca e o valor que, como marca tradicional, respeitável, credível e coerente, tem ou tinha conseguido conquistar no mercado. Ou seja, o que é que perdem? Cota de mercado, têm uma base de dados cada vez mais envelhecida e perderam já as novas gerações de consumidores. Ou seja, mais do que perguntar se têm valor no presente e no futuro, é não se continuarem iguais, sim, se souberem evoluir
e adaptar-se e evoluir. E adaptar-se, todos nós já sabemos que é a parte mais difícil. E então, aquilo que eu achei depois, e isto é o fácil depois de falar a seguir a pessoas e a tão bons oradores que já abordaram os temas, ou muitos deles que vamos aqui falar, eu decidi contar-vos 5 histórias. A primeira é como é que se tira um elefante da sala. A segunda é uma história de um escritor francês passada no século XVII, portanto uma marca tradicional. Um filme onde um homem escreve cartas. Uma notícia que é um alerta. E qual é a relação entre a Uber e uma música dos Beatles? Ok? Então, vamos tirar o elefante da sala. Engraçado, não é? Agora, no limite, são pessoas como todas as pessoas. Ou seja, têm os seus gostos, têm as suas necessidades, não querem ser considerados em grupo, querem ser consideradas como pessoas individuais que têm preferências mais pelo azul, preferências mais pelo verde, preferências mais por ilhas, preferências mais por cidades. Mudaram alguns dos seus fatores de decisão, mas com pessoas, cada pessoa é única e, portanto, cada pessoa, ao ser única, é um cliente único e tem que ser tratado como tal. Depois, uma história do século XVII, eu não sei se conhecem esta imagem é de um senhor chamado, de um filme sobre a vida do Cyrano de Bergerac, que era uma peça do século XIX, que era passada no século XVII. Era a história de um herói romântico apaixonado pela sua prima, o que logo de si já não era grande coisa, e cheio de vergonha e de ser feio, resolve antes ajudar o Cristiano, não há relação com o senhor do aeroporto, atenção, a conquistá-la através das palavras. A peça acaba muito mal, ele morre e é um drama que vocês não podem. Mas tem aqui uma cena engraçada. Qui lance des cailloux? Aquela é a prima, como vocês calculam. Christian, je voudrais Temos o vous parler. Non, vous parlez trop mal. De grâce, à notre amour, cela serait fatal. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas, cet amour, l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les 2 serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous lentement, mon ami? Vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Quoi? Dans l'ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi. E continua. Ou seja, aquilo que nós podemos e devemos perceber aqui é, esqueçam lá os intermediários.
ela começou a perceber melhor quando ele falou diretamente com ela, porque senão o outro senhor não via as palavras, escondia-se atrás, não percebia e no limite às vezes estava escuro e ele já não sabia o que é que havia de dizer. A história 3 tem a ver com um filme onde o homem escreve cartas. O filme, se calhar muitos de vocês já viram, chama-se Collateral Beauty, é do ano passado, é com o Will Smith. Não é tanto se a história do filme ou se ele foi um sucesso comercial. É uma premissa muito interessante que surge no início do filme e que diz que existem 3 coisas que ligam todos os seres humanos: o amor, o tempo e a morte. We're here to connect. Love, time, death. Now these 3 things connect every single human being on Earth. We long for love, we wish we had more time, and we fear death. Did you lose a child, Howard? Ou seja, o que é que acontece aqui, na realidade? Todos nós queremos que gostem de nós ou queremos gostar de alguma coisa. Todos nós gostávamos de ter mais tempo e um dos trabalhos da nossa indústria e da indústria do turismo é como é que tornamos esse tempo, ou como rentabilizamos esse tempo e o tornamos cada vez mais apetecível. E como todos sabemos que somos finitos e que a morte vai aparecer um dia, como é que nós, na realidade, podemos fazer alguma coisa antes de morrer? Uma notícia que é um alerta, e passando naquela parte dos qual era a expressão dos homofobia por causa do medo de perder o telemóvel, é o smartphone vai morrer e então as coisas vão tornar-se realmente complicadas. Isto porque o fax também vinha a existir e muitos de vocês já nem se lembram o que é. Havia uma coisa que era o beeper, que era uma coisa fantástica, que apitava e vibrava no nosso bolso e dizia para ligarmos para alguém. E, portanto, os smartphones também vão morrer. As boas notícias é que ainda vamos a uma década disso acontecer. As más notícias é que se calhar pode acontecer mais cedo. Ok? Isto porquê? Muito revolucionários, os novos smartphones já deixaram de ser verdadeiramente revolucionários, já se tornaram banais. E hoje em dia, as grandes diferenças, e uma das grandes competições entre os smartphones passa pelas assistentes virtuais, como a Siri e a Bixby, que a longo prazo, empresas como a Neuralink, e voltamos a falar do Sr. Elon Musk, que já falámos aqui de manhã, têm como objetivo implementar pequenos chips de computador nos nossos cérebros, marcando ainda mais o triunfo da inteligência artificial. É a tal altura em que vamos estar todos ligados. Isso significa que, quando os smartphones acabaram, um smartphone que era uma coisa relativamente passiva, que eu tirava, eu é que escolhia, chegava aqui, pegava na câmara e vos tirava uma fotografia e a seguir tinha que publicar, e vou publicar, hashtag, ok? Aquilo que vai passar a acontecer é que eu pensei nisso e foi publicado para as pessoas que eu quero. Ou seja, vai ser muito mais divertido. Olá, aqui é o William Lima e este vídeo é apenas para descontrair. Você que é usuário Apple já perguntou para Siri se ela gosta de carnaval? Siri, você gosta de carnaval? Eu adoro carnaval, gosto tanto que até dei uma passadinha na Sapucaí. E aqui está o que eu andei ensaiando. Teretetê, 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 dum, dum, teretetê, 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 dum, dum, teretetê, 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 dum, dum, didididididis. Darududum, ixquita, ixquidum, ixquita, ixquidum, ixquita, ixquidum. Olha o break, turututum, 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 turututum. Darududum, ixquita, ixquidum, ixquita, ixquidum, ixquita, ixquidum. Olha lá, é a Unidos da Siri aprendendo a batucar. Taratatá, taratatá, teretetê, 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 tum, 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 tudum, durududum. É maravilhoso, não é? Isto porquê? Porque cada vez mais as companhias, isto foi verídico, isto foi feito pela Apple do Brasil na altura do Carnaval, e quem ligasse a Siri num telemóvel da Apple e perguntasse se ela gostava do Carnaval, ele fazia este rap. A assistente da Galaxy também já está a fazer em alguns mercados, nomeadamente dos Emirados Árabes, está a ensinar a assistente a fazer rap, sendo que em algumas das músicas e das letras do rap eles dizem que o Samsung é melhor que a Apple várias vezes, portanto já usa isso, mas isso significa que as nossas máquinas estão a ficar cada vez mais inteligentes. Passando à Uber e uma música dos Beatles,
Ainda que muita gente ache que a Uber é uma marca de 100% de sucesso, não tem problemas, aquilo corre tudo bem, é como quando vamos daqui para o Porto Santo com o mar calminho, os últimos tempos têm sido menos simpáticos. Eu acho que muitos de vocês já viram o vídeo do CEO da Uber a discutir com os seus motoristas. Já houve acusações de assédio sexual, um ambiente de trabalho hostil às mulheres, muitos executivos de topo abandonaram a companhia e o CEO veio pedir desculpa e dizer na realidade, eu tenho boas ideias, mas não sirvo para management, vou ter que contratar alguém. O que é que isso significa? Que 2,2 milhões de dólares de prejuízo em receitas de 6,5 milhões de dólares. E já há um movimento, #DeleteUber, que ganha cada vez mais adeptos, sobretudo junto dos taxistas, que passaram a procurar alternativas e que pode colocar em risco o exemplo de uma marca que era uma love brand e que todos gostávamos e que de um momento para o outro pode passar a ser uma marca que I hate Uber e não quero ter nada a ver com eles. E então o que é que estas 5 histórias têm a ver com o futuro das marcas no turismo? E eu vou agradecer à Disneyland Paris, que foi de onde eu vim a semana passada, porque andava à procura de fotografias e usei as minhas. Trate cada cliente como se fosse um único. O Mickey está lá e abraça cada cliente como se fosse um único, porque na realidade cada pessoa é única e ainda que as gerações possam ter hábitos e comportamentos de consumo semelhantes, no final são uma e só pessoa e querem que a marca e querem que as marcas falem para elas. Evite os intermediários, ninguém conta a história melhor do que vocês próprios. Se cada marca contar a sua história, se cada hotel contar a sua história, se cada região de turismo contar a sua história, evite os intermediários. Os consumidores cada vez evitam mais os intermediários que não agregam valores e preferem aqueles que agregam valor ou ir diretamente às marcas. Portanto, os operadores, sobretudo, fugir dos modelos tradicionais e dizer que vender diretamente ao público é uma coisa proibida até pelo Papa Francisco, é mentira. Vendam diretamente ao público, ponham as regras e comportem-se com paridade no mercado e, na realidade, o futuro passa por aí. Quem escolhe é o consumidor. Depois, ouça aos seus clientes cada vez mais. Mais do que ir de encontro às necessidades que eles têm, crie essas necessidades nos clientes. Cada vez os clientes e nós precisamos de desculpas para viajar, precisamos de desculpas para deslocar-nos, precisamos de desculpas para ir comer fora. Boas desculpas. Porque o nosso emocional já decidiu, o nosso racional só arranja argumentos para justificar aquilo que o nosso emocional já decidiu. Portanto, todos querem que gostemos deles e querem gostar de alguém, todos gostavam de ter mais tempo e todos vão querer fazer algo antes do fim. E como hoje em dia as notícias correm e os comentários correm muito mais rapidamente, ouça verdadeiramente os seus clientes e não deixe ficar muitas vezes no website um comentário negativo que já podia ter sido resolvido se tivesse ouvido os seus clientes de outra forma. Esteja preparado para mudar rapidamente. O coelho da Alice estava sempre atrasado e tinha que mudar, porque, como vocês viram no caso da Neuralink, o futuro é cada vez mais um conceito mais próximo e ainda que achemos que estamos a apostar tudo numa tendência que a longo prazo ou médio prazo vai resultar, esteja preparado porque daí a 6 meses pode mudar tudo. E, portanto, crie estratégias flexíveis, crie marcas que sejam duradouras, sólidas, mas que sejam flexíveis na forma de comunicar. E o valor de uma marca e da sua relevância, e ter Jedi, como tem a Guerra das Estrelas, gravado num hambúrguer, não é para todos. O sucesso de uma marca tem diretamente proporcional ao amor e à empatia que os clientes sentirem com ela. E como uma marca, entenda-se não só o consumidor, mas todo o conjunto de stakeholders e pessoas envolvidas com essa marca. Colaboradores, chefia, parceiros. E lembrem-se sempre de uma coisa, quando gostamos, perdoamos mais facilmente. E é muito mais fácil manter-nos fiéis. Ainda que, cada vez mais, as marcas têm que decidir se querem relações duradouras ou querem relações de flerte. Como nós nas nossas relações pessoais. Há bocado falava-se da marca CR7 e do valor dela. Eu gostava de ver, ainda com algum tempo, quando o Ronaldo acabar de jogar e ficar um senhor barrigudo e que passou a fumar charuto, se o valor da marca vai manter a mesma coisa ou se de repente aquele valor se vai diluir e nós tivemos um flerte com a marca CR7 em vez de uma relação duradoura. Em resumo, trabalhe a sua base de dados, não em grupos, mas de pessoa a pessoa. Não tenha receio nenhum de comunicar e vender diretamente ao cliente final.
Crie necessidade e motivos de viagem, porque as pessoas não recordam datas, recordam momentos. Eu, sobretudo, datas esqueçam, mas dos momentos eu lembro-me. Defina estratégias ágeis para as marcas, nas marcas tradicionais e preparado para mudar rapidamente. E lembre-se sempre que a marca não tem valor nenhum se não gostarem dela, quer internamente, quer externamente. E então, o que é que os Beatles têm a ver com isto? Porque possivelmente eles descobriram isto tudo há muitos anos, antes de muitos de vocês nascerem. E quando eu era jovenzinho, chamava-se All You Need Is Love. E muito obrigado. David Martins, Hotel...